Olá, olá, sucesso com você. Se não tiver sucesso, boas energias que o sucesso vem. Segura com força, certo? Seguinte, ó. Hoje nós vamos fazer um planejamento tributário na prática para uma oficina mecânica, do Simples Nacional. Ó, toda cidade tem uma oficina mecânica do Simples Nacional, tá bom? Como que vai funcionar esta aula? Eu vou trabalhar em cima de uma planilha para mostrar para vocês os conceitos. Mas antes de chegar na planilha, vamos repetir algumas coisas que eu sempre falo. O que é planejamento tributário? Primeira coisa importante: planejamento tributário não é milagre. E você que é tributarista há algum tempo ou está começando agora, você vai ter um momento e vai bater na sua porta ou no seu WhatsApp ou em algum lugar de comunicação um cliente, um empresário ou uma pessoa física, achando que existe um botãozinho mágico que você aperta e do nada a carga tributária dessa pessoa diminui 50%, 60%, 70% ou até zero. Tem gente que acha que isso é possível, que quer operar um negócio e não pagar tributo nenhum. Beleza? Não tem milagre. Se você vir pessoas oferecendo milagres, este planejamento é infalível. Suspeite. Não tem milagre em planejamento tributário. Ok? O que mais que eu quero falar de planejamento tributário? Planejamento tributário não é um bicho de sete cabeças. Tudo o que você faz que diminua a tributação do seu cliente, ou mesmo que não diminua a tributação, reduza o risco de novas autuações, é planejamento tributário. Pensa na sua vida, gente. Vamos pensar, vai, ó. O que é um planejamento financeiro? Não é só gastar menos. Não é somente gastar menos um planejamento financeiro. É gastar de forma inteligente. É procurar não perder dinheiro. Percebe? Às vezes, só de você colocar o seu dinheiro em um lugar específico, talvez você nem vai ganhar tanto assim, mas você diminui o risco. Por exemplo, se todo o dinheiro da sua vida você tem 30 mil reais, esse é o dinheiro da sua vida. Se você pensar o mercado de ações, se você comprar ações de uma empresa, você pode ganhar bastante dinheiro, mas pode perder também. Um baita risco, né? Por outro lado, se você botar os seus 30 mil no investimento do Tesouro Selic, que é onde eu coloco a maior parte do meu dinheiro, por exemplo, estou numa fase conservadora. O seu ganho vai ser sempre a Selic, mas também você não perde. Percebe? Saca? Com planejamento tributário é algo semelhante. Então, não necessariamente você precisa fazer algo mirabolante para o seu cliente para isso ser considerado planejamento tributário. Às vezes, só de ele diminuir o risco já é um planejamento tributário. Beleza? Tranquilo? Então tá. Mas vamos deixar isso mais concreto e vamos falar agora de uma oficina mecânica do Simples Nacional. Pensa comigo, gente. Aconteceu algo aqui na minha vida recentemente, esta semana. Não, essa semana não. Eu estou gravando essa aula numa terça-feira. Esse acontecimento aconteceu na semana passada. O meu digníssimo esposo Luiz bateu o nosso carro. Eu não estava aqui. hum? Ele bateu o carro numa curva e parece que o carro ficou todo entortadinho lá. Nem cheguei a ver. A seguradora levou embora. E no outro carro que a gente tinha uma vez, ele deu problema no cabeçote. E a gente teve que trocar o cabeçote. Muito que bem. Eu fui na, na oficina mecânica, não é? Dessa vez eu não fui ainda porque é a seguradora que está tocando. Mas na vez anterior. Estou falando isso aqui porque no final uma oficina mecânica vai ter que prestar um serviço. Mas quando o meu carro antigo ele teve um problema no cabeçote, que eu tive que trocar o cabeçote, eu fui lá na oficina mecânica.
E ela me deu uma nota fiscal depois de serviços. Ela prestou realmente um serviço. Arrumou lá meu carro. Só que ela também me vendeu uma peça. E não uma, várias. Porque a gente fez um check-up lá, né? E essa oficina mecânica, especificamente, só emitiu uma nota de serviços. Quando, na verdade, a operação que ela fez não foi só de serviços. Ela também vendeu mercadorias ali. Inclusive, muitas das mercadorias que uma oficina mecânica vende são peças, elas estão sujeitas ao regime do PIS/COFINS monofásico. O que é que significa isso? Quem fabricou provavelmente esse cabeçote, a fábrica, não sei quem foi que fabricou, pagou o PIS/COFINS lá na hora que fabricou. Pagou o PIS/COFINS de toda a cadeia produtiva. Beleza? Então, todo mundo, depois desse primeiro elo da cadeia produtiva, não precisa mais pagar PIS e COFINS, porque ele já foi pago lá no comecinho, por todos da cadeia. Inclusive, é uma alíquota maior quando o PIS/COFINS é monofásico. Tem uma alíquota maior no começo da cadeia produtiva, de modo que as outras pessoas não precisem pagar. Percebe, então, que esta oficina mecânica, a atuação fiscal dela, a organização fiscal dela, não está coerente com a realidade dela. Então, planejamento tributário também não. Na verdade, começa por você conhecer o seu cliente, a operação do seu cliente. Essa é a primeira coisa. Beleza? Então, vamos arrumar a vida desta oficina mecânica do Simples Nacional? E vamos lá, vai. Deixa eu mostrar aqui a minha tela, porque para eu explicar a lógica do Simples Nacional, que não é o objetivo desta aula, uhum, eu vou mostrar a planilha. Espera aí, parar de compartilhar. Pronto. Vamos lá, vai. Qual é a lógica do Simples Nacional? Eu recomendo que você assista às aulas do Simples Nacional, né? Eu não vou explicar o Simples Nacional aqui. Não é o objetivo, mas eu vou resumir. No Simples Nacional, 8 tributos são pagos com uma única guia. Essa é a lógica do Simples Nacional. 8 tributos são pagos com uma única guia. Quais tributos? Quais tributos? Vamos ver, ó. Imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, contribuição patronal, ICMS, aqui neste exemplo. Aqui, ó, ICMS aqui, ó. ISS e o IPI. Todos esses numa única guia. Beleza? E quanto que eu pago? Né? Todas as empresas pagam a mesma coisa? Não. Depende do seu negócio. Por isso que na Lei do Simples Nacional, a Lei 126 de 2006, existem anexos para regulamentar a cobrança desses tributos em cada tipo de negócio. Se você é uma empresa de comércio, olha aqui, ó, você está sujeito ao anexo 1, beleza? E aqui estão as alíquotas para quem está no anexo 1. E veja que as alíquotas, elas aumentam conforme o faturamento da empresa aumenta também. Olha aqui, ó, na última faixa, nas duas últimas aqui, o quanto fica caro a tributação. Isso aqui é sobre a sua receita, tá? É sobre o seu faturamento. Se você faturou, pouco importa se não é lucro, não é lucro, é seu faturamento seco. Você vai jogar quem tiver nas últimas faixas, 14%, 14,30%, 19%, percebe? Isso é para quem está no anexo 1, para quem é comércio, beleza? E quem presta serviços? Serviços, regra geral, tem alguns serviços que não, mas aqui para o nosso exemplo, sim, está sujeito ao anexo 3, serviços, ó. Aqui está escrito, por isso aqui, gente, eu tirei da própria lei, tá? Entrei lá no site do Planalto, no final da lei tem esses anexos. Olha só que interessante. Serviços
começa com uma alíquota bem maior, ó. Eu começo pagando 6%. E quando eu vendo produtos no comércio, eu começo pagando 4%. Olha aqui a diferença, ó. 4% para comércio na primeira faixa, 7,30% na segunda, 9,50% na terceira. E para serviços, olha como aumenta. 6% na primeira faixa. Olha a segunda faixa, ó. 11,20%. Aqui no comércio é 7%. Olha a diferença. Terceira faixa aqui dos serviços, 13,5%. Olha aqui no comércio, 9,5%. Significa dizer que se você estiver tributando alguma coisa no anexo 3 de forma equivocada, o fisco não vai reclamar. Não vai ter auto de infração para isso. Porque você está pagando mais imposto. Percebe? E essa oficina, nesse nosso exemplo, está pagando mais imposto. Porque ela está só emitindo nota de serviços, quando na realidade ela também vende mercadorias. Então vamos ver aqui, ó. Como que se faz o cálculo do Simples Nacional? Também não é o objetivo. Aqui já está a fórmula para você. Certo? Ó, veja bem, primeira coisa eu tenho que ver quanto que essa empresa teve de receita nos últimos 12 meses. Então, se a gente está em dezembro de 2024, você pega os 12 meses anteriores, novembro, outubro, setembro, e assim vai voltando, até dar 12 meses. Pega a receita desses 12 meses. Aqui, essa empresa, no meu exemplo, teve 966 mil reais de faturamento nos últimos 12 meses. Quer ver que maravilha? Se ela tem 996 mil, ela está aqui, ó, na quarta faixa, entre 720 mil, aliás, na terceira faixa, desculpa, ó, entre 360 mil e 720 mil, beleza? Então, eu vou usar as alíquotas dessa faixa para calcular o Simples Nacional, beleza? Ó, se eu estiver falando de uma empresa do anexo 1, na terceira faixa, é uma alíquota de 9,50% e uma parcela a deduzir de 13.860. Por que que existe essa parcela a deduzir, gente? Porque a receita da empresa, ela é fatiada para fins de tributação. Então, se essa empresa fatura 700 mil reais, não são os 700 mil reais, aqui, ó, vamos imaginar a quarta faixa aqui, ó. Uma empresa que fatura 750 mil reais, a alíquota é 10,70%, não são os 720 mil reais todo que vai ser tributado por 10,70. Não! Até 180 mil vai ser 4. De 180 mil a 360, 7,30. De 360 a 720, 9,50. E só o último pedacinho, de 720 até 750, que foi o meu exemplo, que ela vai tributar 10. Percebe, então, que a receita ela é fatiada para que a tributação ocorra com a alíquota referente a cada fatia. E a parcela a deduzir faz esse efeito, beleza? E aí, como que você calcula o quanto que uma empresa tem a pagar no Simples Nacional? Tá aqui a fórmula. De onde que eu tirei essa fórmula? Da lei. Lei 123 de 2020, 2006. Beleza? Tá na lei essa fórmula. Você precisa achar qual é a alíquota efetiva. Não é a alíquota que está aqui. É a alíquota efetiva. Então, você pega a receita bruta dos últimos 12 meses, multiplica pela alíquota que está na lei, nesse meu exemplo 9,5, reduz a parcela a deduzir, 13.860, e divide pela receita bruta dos últimos 12 meses novamente. E aqui a fórmula no Excel, ó. Que bonitinho. Saca? Beleza? E assim você calcula a alíquota efetiva. Calculou a alíquota efetiva, você vai pegar a receita do mês da empresa do mês, não as dos últimos 12 meses, a receita daquele mês, vai jogar essa alíquota e voilá! O seu
o seu valor a pagar a título de Simples Nacional vai estar calculado. Tá bom? Bom, você paga um valor só no Simples Nacional. Mas este valor que você paga, ele é um só, mas ele é repartido para cada um dos tributos. Beleza? E aqui está a repartição, ó. Nos anexos também tem isso, a repartição de cada um dos tributos. Então, se eu tiver, se a minha guia do Simples Nacional, que chama DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional, tiver dado R$ 100, deu R$ 100 a minha guia. R$ 5,50 é de imposto de renda, R$ 3,50 é de CSLL, R$ 2,70 é de PIS/COFINS. Aliás, esse exemplo que eu estou dando estou fazendo como se fosse base 10, né? Não, não, tá certo, é isso mesmo, 2,70. Tô viajando, ó. Já reparou que não sou boa de conta de cabeça, é isso mesmo, ó. 2,76 PIS e COFINS, 12,74 vai para 2,76 para PIS, 12,74 para COFINS, R$ 42, ó, a maior parte, R$ 42 contribuição patronal e R$ 33,50 o ICMS, percebe? Então, dessa minha guia de R$ 100, um pedacinho vai para cada um dos tributos. Sacou? Beleza, expliquei a lógica do Simples Nacional. Vamos ver aqui, então, essa oficina mecânica? Na prática, o que você vai ter que pedir para essa oficina mecânica? O PGDAS. PGDAS é o Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Não tem uma guia para pagar? Não tem uma guia para pagar? Ah, muito obrigada. Olha o que eu ganhei, gente. Já já experimento. Muito obrigada. Não tem uma guia para pagar? Então existe um programa que gerou essa guia. E esse programa ele detalha como essa guia foi gerada. Qual anexo que é, qual a receita bruta dos últimos 12 meses, tudo bonitinho lá. Beleza? Então você vai pegar o PGDAS, pede alguns exemplos para essa empresa, pede os últimos, do último ano, se ela tiver, pelo menos, né? Para você dar uma olhada, pelo menos no último ano, para começar, né? E aí você vai pedir também para essa empresa um detalhamento de toda a receita que ela tem. Qual o percentual, quanto que é de prestação de serviço mecânica de carros e quanto que é de peça. Quanto que é de peça? Por quê? A parte que é manutenção de carro, que é mecânica de carro, deixa eu até colocar aqui, ó. Mecânica, né? Mecânica em carros é o anexo 1, não é? E, aliás, é o anexo 3. E tudo que é revenda de peças é o anexo 1, beleza? Então você tem que separar essa receita aqui. E essa oficina não está separando. O que mais que você tem que perguntar? Nesse exemplo, ó, essa oficina, ela vendeu neste mês 95 mil, ó. Tô falando do mês de março de 2024. 95 mil em peças. Essas peças, elas estão sujeitas ao PIS/COFINS monofásico? Sim ou não? Como que eu sei disso? Você vai olhar o NCM dessas peças e ver se o NCM está sujeito ao PIS/COFINS monofásico. Dá um Google. Tabela Receita Federal, PIS/COFINS monofásico. É a melhor fonte. É uma tabela que fica dentro do portal SPED, certo? Não é o objetivo aqui. Aqui é o objetivo de detalhar o PIS/COFINS monofásico. Mas o objetivo aqui é tratar da oficina. Mas é lá que vai estar a lista de NCMs sujeitas ao PIS/COFINS monofásico. Beleza? Da Receita Federal, a melhor fonte de busca. Então, esse cliente falou para você, né? Você viu lá os NCMs de todas as peças que ele vende? E dos 95 mil de peças que ele vendeu, você vê que a maioria é PIS/COFINS monofásico? Ó, 85 mil PIS/COFINS monofásico. E 9.500 só é a tributação normal de PIS/COFINS. E ICMS?
Todas as peças que essa oficina vende é sujeita, todas não, 25%, ó. 75% das peças que essa oficina vende, o ICMS é por substituição tributária, que é o mesmo raciocínio. O ICMS é pago por uma pessoa só na cadeia, no começo da cadeia produtiva. Depois disso, ninguém mais precisa pagar o ICMS. Saca? Isso aqui é só organização dos dados. Só. Organizou os dados? Vamos ver então. Quanto que essa empresa está pagando de PIS/COFINS neste exato momento? De PIS/COFINS não, de Simples Nacional, neste exato momento? Nesse exato momento, essa oficina está dizendo que tudo que ela faz é serviços, correto? Então, ela está tributando pelo anexo 3. Vamos olhar o anexo 3? Anexo 3, olha que bonitinho. Eu falei que a receita dessa empresa é 696 mil, então ela está na terceira faixa, que é 13,5%. A parcela a deduzir, 17,640. Então, a alíquota efetiva é 10%, 96,552, beleza? Então, é muito simples. Eu pego a receita do mês desta empresa. Cadê? Pego a receita do mês, que é 95 mil reais. 95 não, ó. Essa daqui, ó. Essas duas. 80 mais 95. E tá aqui na fórmula, ó. Ó. Tá vendo? A fórmula tá puxando, ó. Beleza? Ó. Pego a receita do mês e multiplico pela alíquota efetiva que eu já calculei aqui embaixo. Certo? Então, esta empresa, essa oficina, neste exato momento, está pagando 19.189 de Simples Nacional, a guia DAS. Será que dá para diminuir isso? Vamos ajustar isso? Vamos ver. Vamos segregar a receita dela? Vamos tributar dentro do anexo correto? 9,50. Só 9.500 da receita. Aqui, mentira. Aqui, ó. Só essa parte aqui da receita, 95 mil, que é para ser tributada no anexo. Só 80 mil que é para ser tributada no anexo 3. E 95 no anexo 1. Vamos ver certinho? Vamos ver quanto que fica se eu segregar essa receita, ó. No anexo 3, quanto que eu estou tributando no anexo 3, ó? 80 mil reais só. E tá aqui a fórmula. 80 mil reais vezes a alíquota efetiva do anexo 3 que eu achei. E no anexo 1, eu estou tributando 95 mil reais. Beleza? Pego os 95 mil reais e coloco a alíquota efetiva do anexo 1, que eu calculei aqui, ó. Olha que bonitinho. Muito que bem. Esse zero aqui. Vou pagar. O total, só de eu segregar a receita, reduziu para 15 mil reais. Estava em 19.189,66. Diminuiu para 15.905,60. Ó, já diminuiu bem. Isso é planejamento tributário na prática. Mas, eu não falei lá do PIS/COFINS monofásico? Pensa comigo, gente. Olha aqui a guia DAS, ó. A guia DAS. Do dinheiro que essa empresa pagou de imposto, esse pedacinho aqui é para PIS e COFINS. Se eu estiver falando de produtos sujeitos à tributação monofásica, este pedacinho não pode existir. Se eu vender só produtos sujeitos à tributação de PIS/COFINS monofásico, este pedacinho da guia DAS precisa estar zerado. E quando o contador ele vai gerar a guia DAS, tem um botãozinho lá que você consegue segregar a receita dentro do sistema. É muito intuitivo, certo? Vamos lá. Vamos continuar aqui no nosso exemplo. Bom, cadê? Bom, tá aqui, ó. Aqui já tá quanto que essa empresa vende de PIS/COFINS, de produtos, que PIS/COFINS normal, PIS/COFINS monofásico e ICMS-ST.
Aqui embaixo, eu deixei separado o cálculo, ó. O PIS/COFINS normal, sem eu segregar a receita, deu R$ 196,88. Tá aqui, ó, dentro da guia DAS. Olha que interessante, a soma dos tributos deu 7.133. E aqui no meu cálculo, cadê, ó? 7.133,19. Percebe? Tem que bater, né? Este pedacinho aqui, ó, não é tudo isso, porque um pedaço bom disso eu não deveria pagar mais PIS/COFINS, porque isso já foi pago lá no começo. E quanto que é isso, ó? Eu fiz aqui o cálculo, beleza? Eu dividi a parte do PIS/COFINS monofásico e o PIS/COFINS normal, né? Se eu falei aqui em cima que 90% é PIS/COFINS monofásico e 10% é PIS/COFINS normal, eu estou colocando a mesma proporção aqui. 90% dos 196 mil PIS/COFINS monofásico e o resto PIS/COFINS normal. Percebe? Ó, PIS de um lado, COFINS do outro. Que maravilha. E a mesma coisa para o ICMS-ST. Olha quanto que deu de ICMS para essa empresa pagar, ó. Cadê? Ó, 2.389,62. Eu falei aqui em cima que 70%, 75% de tudo que ela vende é sujeito ao ICMS-ST, ou seja, não deveria pagar. Então, eu coloquei a mesma proporção aqui. ST, 75% e o resto, que não é ST tributação normal, 25%. Se eu somar este PIS monofásico, COFINS monofásico e ICMS-ST das mercadorias que essa oficina vende, eu tenho um total, aqui é a fórmula, ó, de R$ 2.787,29 de tributo pagos a maior. Se ela tivesse informado na hora de calcular lá a guia DAS dela, ela não estaria pagando isso. Aqui é economia tributária. Então, vamos voltar aqui, ó. Então, eu já diminuí a tributação dessa empresa de 19 para 15. Ainda tem mais uma economia de 2.787,29. Então, o total a pagar dessa empresa vai ser R$ 13.118,31 depois que eu fizer todos esses ajustes. Percebe, ó? Antes era R$ 19.189,66 e agora R$ 13.118,31. Uma economia em um único mês de R$ 6.071,35. Se eu multiplicar isso como uma média, você vai ter que ver no mês a mês. Essa conta é no mês a mês. Sinto te dizer. Por isso que nesse tipo de trabalho é legal fazer parceria, não é? Quem tem facilidade para executar e quem tem facilidade para vender, talvez, ou você mesmo faz tudo, mas é no mês a mês que você vai ter que fazer. Se eu multiplicar só a título de estimativa por 60 meses, que eu posso recuperar os últimos 5 anos, eu estou falando de uma economia de R$ 364.280,74. Agora, deixa eu colocar uma coisa aqui importante para você. Importante. A parte do PIS/COFINS monofásico, você consegue recuperar os últimos 5 anos. Agora, a parte de segregação das receitas, onde essa empresa emitiu nota fiscal de serviço, quando na verdade era vendas, essa parte você dificilmente vai conseguir retificar o passado, porque a nota fiscal já foi emitida. E não tem como você cancelar a nota fiscal de muito tempo atrás, percebe? Então, na vida real sua aqui, provavelmente você só vai conseguir recuperar o passado para o PIS/COFINS monofásico. Mas você pode usar esse mesmo raciocínio para você cobrar do seu cliente. Por quê? Cliente, pensa comigo. Só de eu te dar essa dica de você segregar as receitas, você já está tendo uma redução, vamos ver de quanto, ó? 19 menos 15 mil, ó, de R$ 3.284,05, percebe? Quanto que dá isso em 3 anos de economia tributária? Seus honorários podem ser com base nisso, beleza? Tá bom? Isso é muito importante de você saber. Não vai dar para você retificar o passado no que diz respeito à emissão de notas emitidas erradas, tá? Mas o PIS/COFINS monofásico dá
tranquilamente. Para vocês não dizerem que eu estou sendo tendencioso, vamos ver quanto que dá só o PIS/COFINS monofásico dos últimos 5 anos, ó. Isso uma média, né? Uma média. Se neste mês deu 2.787,29, uma estimativa para os últimos 5 anos é de 167.237,64. Mas, repito, você vai ter que fazer essa mesma conta no mês a mês. Essa conta estimada, aproximada, ela é importante para as primeiras reuniões, para você dar uma estimativa para o seu cliente. Mas quando o contrato for fechado, você estiver executando, tem que fazer o cálculo no mês a mês, tá bom? Percebe? Não é para você fazer isso aqui e recuperar. Como que você operacionaliza isso? Como que você operacionaliza isso? Você vai ter que fazer esse cálculo todos os meses. Colocar numa planilha. E aí, você vai entrar no ECAC do seu cliente e vai retificar os pagamentos do Simples. Vai entrar lá no PGDAS, Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, e vai retificar. Gente, pensa comigo, ó. Agora eu quero que, independente do sistema, gente, sistema, ele é intuitivo, eu juro para você. Se você entender a lógica, você navega bem em qualquer sistema. No sistema, todos os meses, você vai jogar a receita que você teve. Beleza? Você vai jogar a receita que você teve, em qual anexo que é, e o sistema vai calcular. Então, como é que o cliente fez? Ele jogou todos os meses que a receita dele foi 80 mais 95. Ó. Ele jogou que foi 175 mil neste mês, por exemplo, de receita, no anexo 3, que deu 19.189,66. Ele não apertou o botãozinho que tem lá para falar de ICMS-ST, de produto monofásico, beleza? Então, você vai ter que ir lá, entrar na declaração dele do mês de março de 2024, que é o nosso exemplo aqui, e retificar isso. Ele indicou errado. Em vez de, você vai pegar os 175 mil lá, do anexo 3, e você viu que no anexo 3 não foi 175 mil, foi só 80. Então, você vai pôr lá, anexo 3, 80 mil. E você vai pôr também no anexo 1, 95 mil. Mas você vai separar esses 95 mil. 85.500 é produtos sujeitos à tributação monofásica e 9.500 é tributação normal. Quando você fizer isso, o próprio sistema já vai calcular esses 13.118,31 a pagar. Saca? Percebe? Esta é a lógica. Você vai ter que fazer isso todos os meses. Nos 60 meses para trás. Na verdade, como eu acabei de falar para você, que a parte de segregar a receita, talvez não dê para você voltar para trás, porque você não vai conseguir emitir as notas fiscais desse período todo, tá bom? Mas daqui para frente, você ensina o seu cliente a segregar a receita no sistema. Receita que eu falo, anexo 3 e anexo 1, tá? Porque o seu cliente estava tributando tudo só no anexo 3. Anexo 1 foi você que deu a ideia. Mas dentro do anexo 1, para os meses anteriores, os 60 meses anteriores, aí sim, você vai segregar a receita entre produtos com tributação normal de PIS e COFINS e produtos com tributação monofásica e produtos sujeitos ao ICMS-ST. Sacou? E aí o sistema vai calcular para você. Isso daqui é um planejamento tributário na prática. Que conhecimento você precisa para fazer esse planejamento tributário? Simples Nacional. Você tem que compreender o Simples Nacional, né? Você tem que compreender PIS/COFINS, o que é PIS/COFINS monofásico, o que é PIS/COFINS normal. Ó, duas coisas. E você tem que entender o negócio do seu cliente. Percebe que com 3 coisas você consegue fazer um planejamento tributário que talvez pode economizar para o seu cliente até 364 mil? Um conhecimento de 3 coisas. Para aprender essas 3 coisas, se você fizer o HBC, horas de bumbum na cadeira, focado, em 2 semanas você aprende a lógica do Simples Nacional, do PIS e da COFINS,
e você consegue conhecer a operação do seu cliente. Percebe? Como que planejamento tributário não é um bicho de sete cabeças? O que você precisa é de pessoas que facilitem a sua vida. Tá bom? Um beijo no coração. Dúvidas sobre essa aula, por favor, comenta aqui embaixo também. Usem os canais que vocês conseguem falar comigo para tirar dúvidas. Adoro. Um beijo no seu coração.